A nossa aula bíblica hoje, a nossa meditação, irmãos, nesse primeiro horário, ela vai ser sobre a esperança. Vou começar trazendo um texto que está em Romanos, no capítulo 5, vai ser do versículo 1 até o versículo 5. Romanos 5? Romanos 5, do 1 ao 5. Amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus, irmãos. Paulo falando aqui sobre os frutos da justificação pela fé. Ele fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui neste momento reunidos. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para a tua palavra. Que o Senhor me dê graça, Senhor, para que eu consiga trazer uma mensagem que seja edificante para os meus irmãos, assim como foi edificante para mim. Que os nossos corações, Senhor, possam receber a tua palavra e venhamos a crescer em frutos para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acho que todo mundo aqui já ouviu aquela frase, né, que as pessoas falam que a esperança é a última que morre, né? E o nosso estudo hoje ele vai ser sobre esperança, né? E esperança ela é o quê? Você esperar por alguma coisa, né? Você esperar por alguém, você crer, você acreditar que aquilo que você espera vai acontecer, né? Que vai se cumprir. E esperança é algo que todo mundo tem. Isso não é privilégio só dos crentes, né? Todo mundo tem esperança. Só que há diferença entre esperança e esperança, né? Você vai ouvir, por exemplo, alguém dizer que tem esperança de ficar famoso, né? Alguém dizer que tem esperança de ganhar na Mega Sena e ficar muito rico. Tem gente que tem esperança de ficar curado de alguma enfermidade. Então, tem vários tipos de esperança. E a visão de esperança que muita gente tem, né, é algo que é incerto, é algo que traz dúvida, né? Você espera que aconteça, mas você não sabe se vai acontecer. Tá dando um eco para mim, eu não sei se tá normal para os irmãos aí. Pequeno retorno, mas por mim tudo bem. Então, Que tá normal, Arlindo. ótimo, né? Eles esperam que aconteça, mas eles têm a dúvida, né? Eles eles não têm certeza se realmente vai acontecer. E a grande diferença disso é em quem ou em que, né, eu estou botando a minha esperança, né? Porque se eu boto a minha esperança, se eu coloco a minha esperança em algo que é circunstancial, né, se é algo material, algo temporal, algo que vai mudar de acordo com certas circunstâncias, assim que vier qualquer tribulação, né, quando vier uma angústia, eu já vou passar por um desânimo, né? Não vou ver saída para aquela situação em que eu me encontro e eu vou realmente acabar perdendo a minha esperança. Ela realmente vai acabar morrendo. Nós vamos ver Paulo advertindo, né, aos irmãos na carta que ele escreve a Timóteo, ele dizendo fala para os ricos deste mundo para não colocarem a sua esperança nas coisas materiais, né, nas incertezas das riquezas, mas em Deus. Jesus também contando aquela parábola do rico insensato, né, ele fala daquele homem que estava confiando, né, na sua grande produção, na sua abundância de produção que ele teve, né, e estava confiando que isso ali traria segurança para ele passar muito tempo, né, na boa vida, sem se preocupar com nada.
E aí Jesus fala, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Né? Porque a sua esperança ela está posta nas suas riquezas, nas suas posses, né? Nos seus tesouros, somente nas suas coisas materiais. Mas a nossa meditação hoje ela não é sobre uma esperança que é incerta, né? Ela não é sobre algo que traz dúvida. O nosso estudo de hoje é sobre a esperança de um cristão e as 3 características que ela tem. É isso que a gente vai estudar hoje. E também vamos ver como é que a gente coloca em prática, né? Como que nós aplicamos na nossa vida essa esperança. E vamos ver que ela está diretamente ligada, como nós vimos aqui nesse texto de Romanos, à fé, à paciência e à perseverança. Então, a esperança do crente, meus irmãos, em primeiro lugar, é que não é simplesmente você acreditar, é você confiar, você ter certeza, né? Você ter uma alegria e uma confiança na eterna salvação que nos foi oferecida em Cristo Jesus, né? E você ter confiança no cumprimento das promessas de Deus, porque as promessas que ele fez, nós sabemos que ele é totalmente capaz de cumpri-las. Então, para começar, nós vamos ver a primeira característica dessa esperança do cristão. Nós vamos ler em 2 Tessalonicenses 2,16. Se algum dos irmãos puder ler. E o, e o próprio nosso Deus, desculpa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Amém. Continua. Console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele está falando sobre boa esperança. A boa esperança que um cristão tem, né? É uma das 3 características da esperança do cristão. E logo aqui no meio do versículo, ele fala que Deus, né, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Né? Com um amor sacrificial, né? Um amor em que nós ainda éramos seus inimigos. E ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Lá em Salmos, em 103, versículos 8 a 10, diz que misericordioso e piedoso é o Senhor. Ele é longânimo e grande em benignidade, porque ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, sendo que nós ainda éramos seus inimigos, nós éramos merecedores de toda a sua ira, mas ele não nos tratou dessa forma. Muito pelo contrário, ele nos amou a ponto de se entregar por nós. E continuando aqui o versículo, Paulo ainda fala que esse amor ele nos deu em graça, né? Em graça ele nos deu esse amor e a eterna consolação e boa esperança. O apóstolo Pedro vai falar na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13, para nós esperarmos inteiramente nessa graça que nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. E por que Pedro fala isso? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em quê? Nas pessoas, na força do nosso braço, né? Nas situações que acontecem na nossa vida. E o grande problema disso é porque nós somos falhos, as pessoas são falhas, né? As situações da nossa vida mudam e como mudam, né? A cada momento. A gente faz um plano, daqui a pouco vai tudo por água abaixo, tudo desmorona e a gente se vê ali no meio daquelas águas turbulentas. E se a gente fosse confiar nisso, a nossa esperança vai embora. Então é por isso que ela não pode estar posta nessas coisas. A nossa esperança também não pode estar posta em quê? Na nossa autojustiça, né? Nós somos falhos. Na nossa piedade, nas nossas obras.
o apóstolo Paulo ele vai falar em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos, né? Essa esperança que nós recebemos da salvação, nós recebemos em graça. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então isso não vem de nenhum de nós, para nós não termos do que nos gloriarmos diante de Deus. Senão naquele grande dia, quando nós chegássemos diante de Deus, nós iríamos achar o quê? Estou aqui por meus próprios méritos, né? Eu estou aqui porque eu mereci, porque eu sou bonzinho, porque eu isso e eu aquilo. E Paulo nos fala que não é dessa forma. É simplesmente por causa do que Cristo fez por nós. E nós nos apossamos disso com o quê? Através da fé em Cristo. Mas então não é pela fé em qualquer coisa, né? Porque a gente sabe que muita gente tem fé também. Não apenas tem esperança, mas também tem gente que tem fé. A gente vê muitas pessoas fazendo coisas aí mundo afora que precisa de muita fé para fazer, né? A gente vê que tem gente que é capaz de subir não sei quantos mil degraus de joelho, tem gente que caminha quilômetros. Precisa de muita fé para a pessoa fazer esse tipo de coisa. Só que essa não é uma fé salvadora, né? Essa não é uma fé que venha realmente fortalecer a pessoa e prepará-la para a salvação. Porque essa fé nós só temos em Jesus, né? Não é em santos, não é em coisas, é somente em Jesus. Então é só por meio da fé dele em que nós temos essa boa esperança e essa eterna consolação. Essa boa eterna consolação e boa esperança, que é a salvação. Aí surgem também, né, enganadores que a gente vê muito na internet hoje em dia, infelizmente, gente que usa da própria Bíblia para poder distorcer as verdades que estão escritas na palavra de Deus. Gente que fala, né, eu recebi um vídeo mais ou menos no mês passado, quando eu estava ainda terminando o meu estudo, em que uma pessoa fala ali absurdos mesmo, que se diz pastor, fala absurdos e usa inclusive a própria palavra de Deus para fundamentar aquilo que ele está dizendo. Ele pega versículos isolados, sai ali catando um aqui, outro ali e acaba usando a palavra de Deus para fundamentar o que ele está querendo passar para as pessoas, né? Mas se a gente receber, aí ele dizia, né? Se a gente recebe a salvação somente pela graça, né? Se nada do que eu faço, nada das minhas obras, elas servem para a minha salvação, para me justificar diante de Deus, então não preciso ter obras, né? Então a forma como eu vou viver, tanto faz, né? Jesus já veio, já pagou por mim, já sofreu no meu lugar, estou na graça, né? O que eles dizem. Eu estou debaixo da graça, então eu posso viver de qualquer forma, né? Fazendo aquilo, isso, aquilo outro, que eu bem entender. Deus entende, a carne é fraca mesmo, é mais ou menos assim que era o vídeo. E há ensinos desse tipo, meus irmãos, aos montes por aí. Há muito mesmo, e tem muita gente que segue esse tipo de ensino. Só que isso não é algo novo, né? Isso não é coisa de tempos modernos, não. A gente vê, né, quando Paulo ele já combatia esses ensinos há muito tempo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, né, como é que vocês podem ser tão insensatos? Como é que vocês podem ser loucos dessa forma? Vocês tinham uma esperança tão frágil, né? Vocês confiavam, vocês prestavam cultos à natureza, vocês confiavam na carne de vocês, né? Vocês eram inconstantes, tudo que era novidade vocês estavam seguindo, apareceu uma doutrina nova, vocês corriam atrás para seguir. E aí ele vai e fala, e vocês receberam uma esperança que é firme, vocês receberam essa esperança através do evangelho que foi apresentado a vocês. Agora vocês têm uma esperança verdadeira, não algo inconstante, não algo incerto. E vocês estão querendo deixar isso e voltar para essas coisas incertas que vocês tinham antes? Paulo já exortava eles nesse sentido. E aí ele dizia, não usem da liberdade que vocês receberam agora
para vocês viverem de qualquer forma. Vocês não podem achar que, eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que eu quiser, que Cristo, o sangue de Cristo é suficiente para me lavar de todo pecado, então eu posso viver pecando. Não é assim, ele fala para ele, né? Eles não vivam a sua vida de qualquer forma. Em Filipenses 2,12, ele vai dizer: operem a vossa salvação com temor e tremor, né? Deem valor a isso que vocês receberam. E é dessa forma, meus irmãos, porque muitas vezes, né, nós temos o hábito de valorizar mais aquilo que nós conseguimos conquistar, realizar com o nosso próprio esforço, né? São tantas as vezes em que a gente faz pouco caso daquilo que a gente recebe de graça. Quando a gente vê, por exemplo, um adolescente, né, que ele recebe algo dos pais, né, recebeu ali um iPhone 13 da vida, né, recebeu uma moto, recebeu um carro, seja lá o que for, e a gente vê esse jovem, esse adolescente fazendo mau uso daquelas coisas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, eu mesmo já usei essa expressão algumas vezes, é dizer, não dá valor porque foi o pai dele que pagou. Né? Um dia ele vai crescer, um dia ele vai arrumar um emprego. No dia que ele tiver que trabalhar ali horas e horas, passar meses pagando esse celular, aí ele vai aprender a dar valor. Né? Isso é uma das coisas que eu mesmo já falei várias vezes. E a nossa esperança, né, a gente recebeu de graça. A salvação que nós temos, nós recebemos de graça. De graça por quê? Eu não precisei pagar. O meu pai, na carne, não precisou pagar. Mas foi pago um preço. Né? Eu recebi de graça, mas um preço foi pago e um preço bem alto. E esse preço ele não foi pago com prata e não foi pago com ouro. Né? Ele foi com o próprio sangue de Jesus que foi pago esse preço. Então a gente não pode tratar isso de qualquer forma. A gente tem que operar essa salvação com temor e tremor, e a gente tem que perseverar. A segunda característica, que é a que nós vamos ver agora, meus irmãos, é a esperança. Melhor, voltando aqui, para não me perder. A segunda característica que nós vamos ver agora é que, se antes nós tínhamos uma esperança nas coisas que mudavam de acordo com as situações, né? De acordo com a mudança das circunstâncias, que elas pereceriam com o tempo, que morreriam, agora nós temos uma esperança que não morre. E é essa que nós vamos ver agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se alguém puder ler, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segurando a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Aqui de novo a gente vê, né, sobre a grande misericórdia de Deus, né, porque a gente sempre está debaixo dessa misericórdia, meus irmãos. Se não for assim, a gente não consegue fazer só nada, né? E aqui Pedro está falando sobre uma viva esperança. A minha tradução, ela diz que ele nos gerou de novo, né? Então, acho que a gente também já ouviu, né? Já vimos vídeos, aqueles vídeos em que a pessoa escapa da morte ali, de um acidente só por 1 centímetro ali, né? Por uma coisinha de nada. Mais um segundo antes a pessoa teria morrido, né? E aí a gente vai e fala, fulano, você nasceu de novo, né? Você nasceu de novo. Isso aqui é Deus te dando mais uma chance. Ó, vê se muda, hein? Não vive mais dessa forma, não. A gente costuma usar esse tipo de expressão, né? E a Bíblia, ela fala, né, que nós não chegamos ali perto da morte. Nós não escapamos ali de fininho da morte. A Bíblia fala que nós morremos. Que nós morremos com Cristo. Fomos gerados de novo. Quando a gente se rende a Cristo, o nosso homem,
o nosso homem velho morre, porque a Bíblia fala, Paulo ele vai nos falar lá em Romanos 6, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, nós somos batizados na sua morte. De sorte que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, está em Romanos 6. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então tem que haver o novo nascimento. Não é aquilo que, antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Antes eu vivia dessa forma, agora não vivo mais. Não é só isso, né? Isso por si só não é novo nascimento. Tem que ter realmente transformação. Tem que ter verdadeiramente uma mudança de vida, né? Tem que você viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Você buscar cada dia mais estar no centro da vontade de Deus. Antes, e Paulo ele fala isso porque ele falando para os romanos, ele diz, antes vocês estavam perdidos, né? Vocês não faziam parte do povo escolhido de Deus, vocês estavam fora das alianças da promessa, não havia esperança nenhuma para vocês. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês são participantes dessas promessas de Deus em Cristo, através do Evangelho. Agora vocês têm esperança, vocês têm uma esperança viva. Vocês não têm mais qualquer esperança, vocês têm uma esperança viva, vocês têm acesso ao Pai através da fé de vocês em Cristo. Então, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês são da própria família de Deus. Não andem mais como aqueles que estão separados de Deus por causa da dureza dos seus corações, pelas suas mentes obscurecidas, mas sede renovados no espírito da vossa mente. Revista-se do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E como é que nós podemos ter a nossa mente renovada? Somente através da leitura, meditação na palavra de Deus, oração. É isso que verdadeiramente renova a nossa mente. Perseverem, permaneçam fundados e firmes na fé. Paulo ele exortava demais, meus irmãos, esses crentes das igrejas que ele plantou. A gente via, Paulo, as cartas que ele escrevia para essas igrejas, eram igrejas que o próprio Paulo, a maioria delas, tinha plantado. Pessoas que tinham aprendido ali do próprio Paulo. Nós sabemos a doutrina que esse homem tinha. Mas eram irmãos que eles precisavam ali daquele puxão de orelha, eles precisavam ali aquele chacoalhada ali para eles poderem ficar acordados, porque senão eles iam perder a esperança, eles iam voltar para aquelas práticas que eles viviam. Aí ele diz, perseverem, permaneçam fundados e firmes na fé, não se movam da esperança do evangelho que vocês têm ouvido. Pois quando Jesus vier, nós seremos arrebatados ao céu e nos encontraremos com ele nas nuvens e viveremos para sempre com ele. É isso que nós vamos alcançar se nós permanecermos assim. Aí tem alguns que falam, mas se quando Jesus vier eu já tiver morrido, né? Porque os que vão ser arrebatados vão ser os que vão estar vivos, né? Vão ser arrebatados, vão ser levados para as nuvens. E se eu já tiver morrido? Então já acabou para mim? Já não tem mais esperança para mim? Porque essas eram questões, meus irmãos, que aconteciam no meio das igrejas. Eram questões que estavam perturbando a igreja de Tessalônica, porque nós vemos Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 4, os versículos 13 e 14. Ele falando para eles, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca dos que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso eram questões que estavam perturbando aqueles crentes de Tessalônica. E Paulo ele ainda vai falar lá em 1 Coríntios 6,14, né? Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aqueles que morreram em Cristo, meus irmãos, eles têm esperança.
Não é porque a nossa carne morreu aqui neste mundo que acabou a nossa esperança. Se nós tivermos verdadeira esperança em Cristo, até depois da morte nós temos esperança. Como nós dizemos, até para a morte tem solução, né? O homem que está em pecado, ele está separado de Deus, né? Pois o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. É o que a palavra de Deus fala lá em Isaías 59, de 1 a 3. Somente há vida em Jesus Cristo. E se nós estamos separados dessa vida, logicamente nós estamos mortos, né? Assim como o morto físico, ele não vai conseguir sentir você tocando nele, ele não vai conseguir ouvir você falar com ele, né? Ele vai estar totalmente insensível a esses sentidos. Assim é o homem que está separado de Deus. Ele vai estar insensível à voz de Deus, né? Ele vai estar insensível a tudo que diz respeito a Deus. Espiritualmente, ele está morto. Então ele está como se realmente estivesse morto. Mas aí quando o Espírito Santo vem, abre os olhos, os nossos olhos, né, para termos entendimento do Evangelho, saímos dessa condição da morte, insensíveis a tudo em relação a Deus, e somos ressuscitados em Cristo Jesus. Lá em Efésios 2, de 4 a 6, o apóstolo Paulo vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E por que é que nós temos essa esperança? Porque aquele que morreu em nosso lugar, Jesus Cristo, ele foi ressuscitado e vive para sempre, né? E ele é a nossa esperança viva. 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 10, o apóstolo Paulo ele vai exortar aos crentes para vigiarem, sejam sóbrios, vistam-se da couraça da fé e do amor, tende por capacete essa esperança da salvação. Tenham sempre isso vivo, firme em suas mentes, para que vocês não venham a ser abalados. Então, primeiro, nós temos uma boa esperança, né? É uma esperança que não é inconstante, é uma esperança que ela não muda de acordo com as situações, pois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a primeira característica da esperança do crente. A segunda é o quê? Que nós temos uma viva esperança, porque Ele vive para sempre, né? E Ele nos vivificou para nós podermos viver juntamente com Ele para sempre um dia. A terceira característica da esperança do crente é uma bem-aventurada esperança, ou seja, uma esperança feliz. Pedir para algum dos irmãos ler, por favor, em Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. A vinda do Senhor, meus irmãos, é isso que nós aguardamos. Essa é a verdadeira esperança que nós temos, né? A nossa salvação e a vinda do Senhor. O dia em que o Senhor virá em glória e ouviremos Ele nos dizer: vinde para mim, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se tivermos essa esperança em Cristo, se tivermos em Cristo, morridos em Cristo, nós seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, nós seremos, nossos corpos, né, esses nossos corpos abatidos serão transformados,
arrebatados aos céus e viveremos para sempre com ele. Isso que é uma bem-aventurada esperança. Por isso que a palavra de Deus ela nos instrui, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 13, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Em 1 Pedro 3,15, né, o apóstolo ele vai falar: santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Alguns podem até dizer, né, como o próprio apóstolo Pedro também escreveu em sua segunda carta, no capítulo 3, essa história que Jesus vai voltar é só coisa de pastor. É só coisa de pastor para segurar os crentes ali na igreja, para eles ficarem presos ali, com medo, aquela coisa toda. E Pedro vai dizer, né? Não, Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ainda que as pessoas dizem, mas já tem mais de 2000 anos que diz que ele vai voltar. Tem mais de 2000 anos que dizem, ele está às portas. E até agora nada. Pedro vai dizer, não é porque vocês estão achando que demora que ele não vai vir. Não se esqueçam que para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, não caiam nessa história, permaneçam firmes, e a cada dia cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivam com sabedoria, vivam de forma consciente, remindo o tempo, né? Saibam o que vocês estão fazendo, da forma que vocês estão fazendo. A nossa conduta, a nossa forma de viver, ela tem que estar alinhada com aquilo que a gente prega. Ela tem que estar alinhada com aquela fé que a gente professa. Porque as pessoas de fora, elas estão vendo. E como o apóstolo falou lá em cima, no capítulo 3, versículo 15 de 1 Pedro, a gente tem que saber falar para as pessoas a razão da nossa esperança. Por que a gente tem essa esperança? E ele diz, vivam dessa forma, né, felizes, tenham paz. Mas não é qualquer paz, é a paz de Deus. Que é uma coisa que virou um clichê no mundo evangélico hoje em dia, né? A paz de Deus. Mas as pessoas usam isso de qualquer forma. Nós temos esperança, meus irmãos, de conseguir algumas coisas na nossa vida secular. Nós precisamos de algumas coisas para a gente conseguir viver tranquilo, né? Para a gente conseguir se alimentar, para a gente conseguir morar, né? Para a gente ter um certo tipo de conforto, para nós termos um pouco de alegria. Coisas que nos tirarão dos desânimos, né? Coisas que nos tirarão das preocupações. A nossa lista dos pedidos de oração da igreja, ela é bem extensa. Nós temos ali muitos pedidos de cura de enfermidades, né? Nós mesmos aqui, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos. Nós temos pedidos para que Deus abra portas de emprego para irmãos, para que Deus fortaleça a nossa fé, né? Para que Deus salve os nossos familiares. Nós temos esperança que nós alcançaremos todos esses pedidos. Porque senão nós não estaríamos ali a todo momento clamando diante de Deus por essas coisas. Nós temos esperança. Mas nós sabemos que muitos deles talvez nós não vivamos para ver realizado aquele pedido. Mas nós temos esperança, nós confiamos que Deus está ali contemplando cada um daqueles pedidos. Nós temos confiança e a esperança que Deus ele vai, no tempo dele, trazer a resolução para aquela situação. E isso nos enche de paz, né? Mesmo sabendo que demore, mesmo sabendo que não é no nosso tempo, como a gente gostaria, que é no tempo de Deus. Isso nos traz paz. O que o apóstolo Paulo ele vai falar lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, é que essa paz ela excede todo o entendimento.
né? Não é uma paz em que eu vou ter ali só em determinada situação, quando tiver tudo muito bem. Hoje, essa noite passada, né, eu não vim para casa. Eu dormi em Itapipoca porque aqui deu a maior chuva da história, né? Os caminhos ficaram completamente alagados, não tive como vir. Teve pista que partiu no meio, teve um monte de coisa, não tive como vir embora, né? E muita gente se desespera diante dessa situação. Mas a gente não pode se desesperar. A gente tem que confiar, a gente tem que ser prudente, claro que a gente tem que ser prudente. Mas a gente tem que descansar em Deus, meus irmãos. Essa paz que a Bíblia fala que é a paz de Deus, é uma paz em que a gente vai ter certeza que a gente pode verdadeiramente confiar em quem nos prometeu. E a nossa esperança principal, né, nós temos essa esperança de alcançar essas coisas. Mas a nossa esperança principal não são essas coisas. Elas são coisas secundárias, necessárias para a nossa vida, sim, mas são coisas secundárias. A nossa esperança principal, ela é outra. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é uma bem-aventurada esperança e ela vive para sempre. O próprio Senhor é a nossa esperança. A Bíblia ela vai nos trazer vários exemplos de servos de Deus que eles viveram por essa esperança. Eles crendo nessa esperança, com essa esperança ardendo em seus corações. Vou trazer só alguns exemplos para finalizarmos o estudo. O primeiro, né, que a gente tem é Abraão, né? Abraão, ele viveu pelas promessas de Deus, não viu muitas delas se cumprirem, né? Ele viveu confiante nessas promessas. Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Um homem já da idade avançada, a esposa dele também de idade avançada e ainda com um agravante. Ela era estéril. Mas o apóstolo Paulo ele vai nos falar lá em Romanos 4,18 que em esperança Abraão creu contra a esperança. Na esperança da promessa que ele recebeu de Deus, ele creu contra aquela esperança natural, né, de ter filho, a esperança natural dele ter filho. E ele viveu crendo na esperança que Deus tinha feito para ele, na promessa que Deus tinha feito para ele. A Bíblia não fala, né, a Bíblia fala que ele não duvidou dessa promessa. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas ele foi fortificado na fé. Porque ele creu que aquele que prometeu tinha todo o poder, era plenamente capaz de cumprir a promessa que tinha feito. O segundo, Moisés, né? Deus falou para Moisés que iria livrá-lo das mãos de ninguém menos do que do homem mais poderoso da terra, que era o Faraó, né? E iria livrá-los, iria tirar todo aquele povo, né, uma multidão imensa daquela terra e iria levá-la para uma terra onde manava leite e mel. Qual era a esperança natural que Moisés tinha? Nenhuma, né? Onde já se viu, né, uma pessoa diante de um semideus que era o Faraó, o homem que tinha um exército superpoderoso, um homem que era totalmente capaz de destruir Moisés ali. Com a própria força dele, ele não tinha nenhuma. Mas ele não foi diante do faraó, ele não se apresentou diante do faraó várias vezes, confiando no seu próprio braço, na sua própria força. O povo que estava com Moisés, sendo conduzido pelo deserto, a todo momento eles perdiam a esperança. Moisés tinha falado para eles da promessa de Deus. Que Deus iria levá-los para um lugar, que Deus iria sustentá-los, mas eles a todo momento, eles perdiam essa esperança. Ah, nós vamos morrer de fome. Ah, nós vamos morrer de sede. Ah, o faraó vai nos matar aqui na beira do rio. E era o tempo todo. O tempo todo desse jeito, né? Por quê? Quando a pessoa vem para Cristo, confiando em que, venha para a igreja e os seus problemas se acabaram, né? Se você vier para a igreja, está doente, você vai ficar curado. Você vier para a igreja, você é pobre, você vai ficar rico. Você vier para a igreja e a pessoa vem para Cristo dessa forma. Então, quando vem a primeira tribulação, o que acontece?
A pessoa não aguenta, né? Vem a primeira tribulação, desmorona ali. Ah, mas me prometeu isso, me prometeram isso, me prometeram aquilo, e agora? Então, a gente tem que o quê? Viver firme na esperança que nós recebemos e crentes, né, de que aquele que nos prometeu, ele é fiel e pode cumpri-lo. Dá o exemplo também de Davi, né? Porque Davi, ele é o autor da maioria dos salmos, como a gente já sabe, e acho que o livro de Salmos é um dos que mais fala de esperança, né? Davi, ele vai falar no Salmo 62, no versículo 15, ele diz: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Davi, quando estava diante de Golias, ele não estava ali confiando que ele era um bom atirador, né? Não estava confiante porque ele era forte. Davi, ele foi simplesmente confiando em Deus. Ele disse para Golias: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi confiando em Deus e ele teve a vitória. E nós temos no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo. Né? Acho que no Novo Testamento todo é quem mais fala de esperança. E é um homem que nós sabemos que não teve uma vida muito fácil depois que veio para Cristo. Né? Ele diz em 1 Timóteo 6,17, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. E ele vai falar também em 1 Coríntios 15, 19, depois 15, 22, que se esperamos em Cristo, só nesta vida, né, só para as nossas necessidades nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque assim, e aí ele vai dizer, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse homem, meu irmão, como eu falei, foi um dos que mais escreveu sobre esperança. Né? Foi um homem que, depois que ele aceitou a Cristo como seu Salvador, a vida dele foi ser acusado pelos fariseus, né? Um homem que a vida dele foi ser preso, ser perseguido, viver ali a todo momento com os fariseus tentando matá-lo. É um homem que foi apedrejado, foi dado como morto, né? Como a gente vê lá no livro de Atos. Ele foi até dado como morto depois que foi apedrejado, mas que ele se manteve firme com essa esperança. Ele mesmo, diante das situações, ele escreveu aos Filipenses, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu viver, né, vai ser para cada dia estar dando frutos diante de vocês para a glória de Deus. Se eu morrer, a minha carne morreu aqui neste mundo, glória a Deus, para mim é muito melhor, porque eu vou estar para sempre com Cristo. Então ele é um homem que ele realmente vivia confiando na esperança que tinha recebido. Um exemplo que nós temos mais atual, né, que o pastor sempre fala da sogra dele. É uma pessoa que podia receber ali a pior notícia que recebia. Era uma pessoa ali, ó, constante, estável, né? Uma pessoa que se mantinha firme, não se desesperava diante da situação. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que ser. Esses são apenas alguns exemplos de servos de Deus, né, que colocaram toda a sua esperança em Deus, na salvação que nos foi oferecida em Cristo. E eles viveram essa esperança. Para finalizar o nosso estudo, meus irmãos, eu vou trazer um versículo aqui no final, Romanos 15, 13. O apóstolo Paulo, ele vai falar para nós, esperar os irmãos encontrarem. Romanos 15, 13, o apóstolo Paulo vai dizer: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Possamos viver, meus irmãos, confiantes nessa esperança que nós recebemos em Cristo. Amém?